INSS, vamos falar sobre os problemas atuais, agora em 2022, com processos na justiça. Tem algumas pessoas procurando aqui os comentários e afirmando o seguinte: por que meu processo está demorando ali na justiça? Então eu espero tentar ajudar você nessa explicação para que você entenda, mas mesmo assim, se tiver qualquer dúvida, talvez sejam outras situações, você vai deixar o seu comentário para que em outra oportunidade eu possa voltar para tentar ajudar. Então você que ficou interessado vai me acompanhar nesse vídeo, por favor, não se esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando as informações que eu estou trazendo aqui todos os dias nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo lá no seu Facebook e na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a todos que são inscritos e deixar aqui um convite especial para as pessoas que querem ficar informadas. Aproveitem essa oportunidade, inscrevam-se agora e ativem o sininho das notificações para receber os vídeos aqui do canal com as informações, pois é de graça, ninguém cobra nada pelas informações aqui nesse canal. Gratidão àquelas pessoas que têm deixado seus comentários, quero deixar aqui um forte abraço de agradecimento ao carinho das pessoas que comentam nesse canal. Meu muito obrigado. Acontece que eu vou trazer essa explicação para vocês aqui, a falta de dinheiro, falta de recursos para bancar honorários, ou seja, o pagamento de peritos judiciais nas ações movidas contra o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, se arrasta desde setembro de 2021, quando foram suspensos os pagamentos por parte aí do governo federal. Desde então, quando o INSS determina a realização de um exame pericial, o processo é paralisado. Com isso, vem se formando aí uma enorme fila de ações paradas por falta de avaliações médicas da justiça. Isso pode atrapalhar outros processos. Então já deixa aquele like, aquele joinha, para eu saber que você está recebendo essas informações. Nós vamos falar aqui do que está acontecendo e qual a solução para isso, como resolver essa situação, tá? A situação acontece por causa do fim de uma lei de número 13.876 de 2019. A legislação havia estabelecido que o governo, o poder executivo, era responsável pelo pagamento das perícias médicas em tais ações contra o INSS pelo prazo de 2 anos. No entanto, o prazo se esgotou, os 2 anos passaram no dia 23 de setembro de 2021. Na época, o Conselho da Justiça Federal informou que seriam liberados apenas os valores das perícias cujos profissionais já tivessem sido nomeados até aquela data e cujas despesas, a despesa aí fosse empenhada até o último dia daquele ano. Então o que eles falaram? Olha, 2021, os processos que já têm o nome do médico, então até o final do ano, esses vão ter perícia. Ou seja, as perícias com nomeações feitas até 23 de setembro de 2021 estão sendo pagas normalmente, mesmo que os exames tenham ocorrido depois dessa data. É por isso que algumas pessoas fizeram essa perícia, porque já havia sido nomeado o médico perito antes de acabar a lei, então havia a possibilidade de pagar esses médicos. Para nomear, para escolher os peritos depois de 23 de setembro de 2021, o pagamento depende da aprovação de uma nova lei que autorize a liberação de verbas e que ainda não aconteceu. Então, o que diz aqui o Conselho? O Conselho de Justiça Federal foi procurado por essa reportagem e diz o seguinte: confirmou que o pagamento dos honorários periciais da assistência judiciária gratuita do perito, ou melhor, de perícias deferidas após 23 de setembro de 2021, ou seja, o pagamento do médico depois de 23 de setembro de 2021, quando acabou a lei que falava que o governo é que tinha que pagar, essas perícias estão paralisadas devido à falta de dotação orçamentária para as despesas, tendo em vista o fim do prazo da Lei 13.876 de 2019, determinava ao INSS, portanto, o repasse da verba para esse fim. Então esses processos realmente estão parados. Só para ter uma ideia,
questionado sobre o quantitativo de processos paralisados, o Conselho de Justiça Federal explicou que, por se tratar de um dado processual, o total de ações paralisadas deve ser pedido diretamente lá nas varas federais. Então, cada fórum tem um número específico. Porém, a média de pagamento de perícias em que o INSS é parte, ou seja, você entrou na justiça contra o INSS, a média de pagamentos de perícias foi de R$22.500.000 em julho e setembro de 2021. Então, só para ter uma ideia do quanto se pagou para fazer perícias médicas em ações contra o INSS, foram R$22.500.000 só de pagamento entre julho e setembro de 2021. Em fevereiro desse ano, o Senado aprovou a quantia de custeio das perícias pelo Executivo até 2024. Então, o Senado Federal, uma das soluções apresentadas, aprovou um projeto de lei no início desse ano, em que o governo federal pagaria as perícias até 2024. A proposta também foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 15, mas com mudanças. Assim, o texto ele voltou para o Senado e ainda não foi assinalado. A falta de recursos já impacta a demanda de processos em tramitação na Justiça, ou seja, essa falta de dinheiro já está causando prejuízos, problemas no andamento dos processos na Justiça. Na área do TRF4, que abrange os estados do sul do país, existem aproximadamente 39 mil solicitações referentes a honorários de perícia médica. São quase 40 mil processos parados. Na jurisdição do TRF5, Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, tem atualmente 53.074 perícias validadas aguardando pagamento. São mais de 53 mil processos parados. No TRF1, que reúne os Distritos Federal e estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins, a Central de Perícias não parou de agendar atendimentos. Segundo o Núcleo de Apoio e de Coordenação dos Juízes Especiais Federais, a maioria dos peritos se dispõe a continuar realizando as perícias, informou em nota. Enquanto isso, os segurados do INSS que dependem de perícias médicas para terem os seus benefícios concedidos ainda tiram dinheiro do próprio bolso para arcar com esses custos. Segundo a denúncia feita pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IDDP, que é um instituto não governamental que faz estudos e ajuda os aposentados e pensionistas, os beneficiários estão sendo notificados pela Justiça para pagarem os exames médicos. Quando as perícias médicas do INSS, responsáveis por mais de metade das ações na Justiça contra o órgão, ou seja, as ações na Justiça contra o INSS que exigem perícia são mais da metade delas, né? São indeferidas na via administrativa, a maioria dos casos vão parar na esfera judicial para que possa ser reavaliado aí a existência ou não de incapacidade para o trabalho. Então, mais da metade dos processos do INSS, eles exigem perícia médica. E quando eles são negados pelo INSS, indeferidos, eles vão parar na Justiça para ver se existe ou não essa incapacidade para o trabalho, se a pessoa tem não o direito para receber. Para isso, o juiz determina que a nova perícia seja realizada por um perito de confiança do juiz. Segundo informações, a cobrança dos segurados vai limitar ainda mais o acesso à justiça e também o reconhecimento ao direito. Não pode ser imputado ao autor da ação contra o INSS a pagar a perícia médica pelo desleixo, aí, pelo pouco caso do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é quem faz as leis, de não cumprir aí o seu dever de resolver o problema da Lei 3.914 de 2020 dentro do prazo, ou seja, o cidadão brasileiro não pode pagar pela perícia só porque eles não determinam logo essa lei. Então a solução para isso
é que seja aprovado o mais rápido possível esse projeto de lei lá no Senado Federal. Para ter uma ideia, o custo de um processo pode chegar pelo menos a R$ 3.102,80 no caso de um trabalhador que corre à justiça, ou melhor, que recorre à justiça contra o INSS para conseguir um benefício por incapacidade para o trabalho. De acordo com a resolução do Conselho de Justiça Federal, a perícia judicial em ações contra o INSS pode chegar a R$ 248,53. O valor de uma perícia médica, R$ 248,53. Já as taxas cobradas pela Justiça em diferentes etapas do processo variam de acordo com o tribunal no valor total da ação. O vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ele avaliou nessa matéria que eu estou trazendo para vocês, que além da perícia, é possível que os trabalhadores precisam arcar com as custas do processo. Vocês viram aí que pode chegar a mais de R$ 3.000. E se perderem a causa, também podem ter que pagar o honorário lá do advogado, da parte do INSS. Você sabe que quando você perde um processo, você tem que pagar as custas do processo, perícia médica e ainda pagar o honorário do advogado da parte contrária, né? Na simulação de uma ação no Juizado Especial Federal referente a um benefício no valor de um salário mínimo, hoje R$ 1.212, o trabalhador que perdesse um processo contra o INSS hoje, isso é uma simulação, tá? Ele teria que pagar R$ 800 referente a custas iniciais, só para entrar com o processo, só de entrada do processo são R$ 800, perícia, né, custas de recurso e custas finais, R$ 200 cada. Então, mais o pagamento dos advogados aí de honorários de R$ 2.302,80. Num total, portanto, de R$ 3.102,80. É uma simulação, tá? Sobre os honorários, a explicação aqui é que o valor se refere a 10% de 12 parcelas do valor de R$ 1.212, por exemplo. Então aqui, feito em cima de um salário mínimo. Se for mais, o valor pode ser maior, tá? Mas o valor do benefício aí, nos meses em atraso, é claro, tem que contar. E atualmente ficam em torno aí sendo aí de 7 meses, por exemplo, R$ 8.000. Então, o honorário, quando você ganha o processo, então o INSS tem que pagar para o seu advogado. É as custas. Você não tem nada a ver com isso. O mesmo se você perder o processo e você tiver condições de pagar, é claro, você tem que pagar aí 10%, aqui referente a 12 parcelas de R$ 1.212, mais o valor do benefício nos meses que você teria direito em atraso, o tempo que você pediu para receber. Atualmente, tem em média aí 7 meses de atraso, algo na casa de R$ 8.448. A soma daria, só para ter uma ideia, R$ 23.028, e dos 10% equivalente a esse valor, ou seja, valor das custas, mais valor do salário em 12 meses, mais atrasados, R$ 23.028, você teria que pagar, se você perdesse o processo, teria que pagar o equivalente a 10%, que daria R$ 2.302,80 de pagamento para os advogados. Os custos, né, são uma média, já que pode variar aí de acordo com o valor de cada ação na justiça. Lembrando que além de você perdeu a ação, além de pagar os 2.000 e tanto lá para o advogado do INSS, você também tem que pagar o trabalho do seu advogado, que não é de graça, tá? Ninguém trabalha de graça. De acordo com dados do INSS, existem 828 mil pessoas que aguardam uma perícia médica no Brasil. Desse total, boa parte ingressa com a ação na justiça e é a avaliação que nós temos hoje aqui. A explicação é que hoje as perícias médicas federais judiciais têm sido a única saída. Não existe outra saída. Quando os segurados não conseguem o atendimento ou o deferimento dos benefícios pela via administrativa, eles têm que procurar a justiça, não tem outra saída, tá? Então, por falta de dinheiro, as perícias contra o INSS estão paradas na justiça, o segurado já paga essa conta. A falta de recursos para bancar os honorários judiciais nas ações movidas contra o INSS, os clientes estão tendo que pagar essa conta. Para você que acompanha o vídeo por completo, inteiro, na íntegra, para que eu possa explicar, você que já deixou aquele like, aquele joinha e compartilhou, acontece que quando você trabalha com pessoas que vivem do salário
e nesse momento não estão recebendo o salário da empresa, porque não tem condições de trabalhar, não estão recebendo do INSS, não é possível cobrar dessas pessoas. Então, o que eu posso falar para vocês com 18 anos de experiência trabalhando? O que está acontecendo nesse cenário, nesse momento? Muitos processos já até fizeram a perícia e não estão saindo, devido a essa avalanche de processos que estão na fila, essa fila de processos parados na justiça, porque falta uma lei para dizer quem pode pagar essa perícia médica do INSS. Algumas das vezes, o juiz fala, o processo vai ficar parado, você não pode pagar, eles não aceitam pagamento. Então tem que aguardar a conclusão dessa lei, é a única saída. Para aqueles processos que pedem para o cliente pagar, para você pagar, o que está acontecendo nesse momento? O advogado, ele entra com a documentação afirmando que você não tem condições de pagar. Pode ser que o juiz peça para fazer uma investigação, peça saldo das suas contas, cartões de crédito de todo mundo na sua casa, para saber se realmente você não tem condições de pagar isso, se você não tem lá uma poupança, se você não tem outra fonte de recursos. Viu que você é uma pessoa de baixa renda, ganha ali entre 2, 3, 4, 5 salários dentro da casa, que esse valor é todo utilizado para a sobrevivência da sua família. Você pode ter carro, você pode ter casa, pode ter uma fazenda, mas o que você ganha ali é para alimentar a sua família. Você tem direito à assistência judiciária gratuita, o advogado vai comprovar isso. Você fica livre de pagar as custas judiciais. Mas o que está acontecendo nesse momento? Como não existe a lei que fala quem vai pagar a perícia, acaba que o advogado, o profissional, está pagando por essas perícias. Está tirando dinheiro do próprio bolso para poder trabalhar. Quando a justiça aceita o pagamento. Aí a pessoa faz a perícia, acontece a seguinte situação. Se a pessoa não comprovou que está sem condições de trabalhar, que está incapaz de trabalhar, ela perde o processo. O advogado fez o serviço 100%. Você não vai pagar os honorários, você não vai precisar pagar lá os R$1.000, R$2.000, R$3.000 para o advogado do INSS. Só que essas custas judiciais da ação também não vão ser pagas, porque o advogado colocou que você não tem condições de pagar, colocou uma documentação, uma declaração de hipossuficiência. Só que esse pagamento da perícia médica não tem lei falando quem tem que pagar. O advogado é obrigado a pagar isso do próprio bolso e você nem sabe disso. Então, às vezes, você perdeu o processo, você está falando mal do advogado, ele pagou a perícia para você porque ficou com dó de cobrar. E pior ainda, ele nem tem coragem de cobrar por um serviço que ele fez e tem direito de receber, porque sabe que você não tem condições de pagar. Então vamos respeitar os profissionais, procurar advogados aí da sua região, porque eles estão pagando para trabalhar nesse momento. E eles fazem o seguinte, um contrato de risco. Vamos combinar aqui, combinado na cara, você vai me pagar no final do processo. E no final do processo, dessa porcentagem que ele recebe, ele paga essas custas que você nem vai ficar sabendo e também recebe o valor dele ali, né, referente ao caso ao que vocês combinaram. Se houver honorários pagos pelo INSS, isso não é de direito do cliente, é para pagar essas custas. Então, se você perde o processo, não estou falando que você tem que pagar pelos outros, mas se você perder esse processo, é risco para o advogado. Ele pode levar total prejuízo, tendo que pagar a conta da sua perícia e você, é claro, não vai pagar nem o serviço do advogado. Então é complicadíssimo esse momento. Embora a documentação juntada pelo advogado possa servir para provar que você não tem condições de pagar o processo, você não fica livre de ter que pagar o seu advogado e nesse momento em que não existe uma lei, ter que pagar a perícia médica. Só que o advogado fica com dó de você, porque sabe que você não tem condições, não cobra o trabalho, paga a sua perícia e chega no final do processo. Ainda bem que ele conseguiu provar que você não tinha condições, aí ele fica livre de pagar os honorários do advogado do INSS e as custas processuais. Mas, infelizmente, a perícia médica tem que ser paga, porque ainda não existe uma lei para falar quem paga isso, e alguns fóruns estão cobrando do cidadão. O advogado fica com dó, vai lá e paga essa conta. Essa situação vai perdurar durante um tempo, e assim que houver a aprovação dessa lei, houve uma modificação que foi muito boa, que foi feita lá na Câmara dos Deputados. O Senado Federal havia colocado a lei para até 2024, por 2 anos, para o governo pagar.
Passado esses 2 anos, viria toda essa confusão de novo. A exigência de uma nova lei para saber quem paga a perícia médica, para quem entra contra o INSS na justiça, ficaria tudo parado. A solução foi colocado que se a pessoa comprovar que ela não tem condição de pagar através do seu advogado, comprovando isso, ela fica sem a necessidade de pagar, o pagamento fica suspenso. A parte contrária, no caso o advogado do INSS, teria 5 anos para provar na justiça que você tem condições de pagar. Isso nunca vai acontecer. Então, automaticamente, segundo o Código de Processo Civil, você fica livre de pagar. É a solução que foi encontrada pelos deputados federais, que está sendo levada agora para o Senado Federal. E assim que isso for aprovado, ainda tem que passar lá pelo presidente, se ele não vetar, está resolvido o problema da falta de dinheiro de perícias contra o INSS que estão paradas na justiça. O segurado está tendo que pagar essa conta. Como o advogado fica com dó, ele acaba pagando, e se a pessoa perder, o advogado toma prejuízo. Como eu disse, ele não vai cobrar nem pelo serviço que seria de direito dele e nem vai pagar pela perícia. A sorte é que se ele provar que você não tem condições, não vai precisar pagar o advogado do INSS, então não vai precisar pagar também as custas judiciais. Então, honorários é para pagar custas. Eu vejo isso porque tem pessoas que entram em processo, vou dar um exemplo clássico, às vezes você tem um precatório para receber lá para 2025, 2024, 2023. E o honorário, porque a parte contrária o INSS perdeu, as custas processuais são pagas agora. E a pessoa vem falar que o advogado está recebendo no processo. Não é por aí, gente. Nós não devemos falar sem saber o que estamos falando, tá? Então, o honorário é para pagar custas judiciais. É o advogado que recebe. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários para que eu possa voltar em outras oportunidades. Trabalhando aqui há 18 anos com advogados, eu posso pelo menos esclarecer alguma dúvida, né? Embora os comentários aqui tenham me ensinado muito, as pessoas estão vindo aqui me ensinar e eu agradeço o comentário de vocês. Vamos compartilhar nossas informações. Fiquem com Deus, não é inscrito no canal, quer saber um pouquinho mais? Se inscreva, ative o sininho das notificações, é de graça, ninguém cobra nada pelas informações. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.